Pessoal, vamos conversar sobre a história dos transtornos alimentares. É uma história muito mais rica do que a maioria de vocês pensa. E eu quero ressaltar a importância da gente entender a história dos transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles nada mais são do que expressões culturais. A maioria das construções diagnósticas de doença em medicina, ela não se ancora em fatores sociais, em nomenclaturas, em preferências históricas, né, do autor, não tem nada a ver. Aquilo ali funciona com base no que é descoberto, na empiria. Nós, na psiquiatria, não. A gente depende, por exemplo, do contexto cultural que o autor está inserido. Por exemplo, transtorno de personalidade narcisista. Por que existe isso? A gente não achou narcisismo numa célula, num neurônio. Freud nomeou que gostava de mitologia grega. E a mitologia grega traz o espírito do narcisismo lá no mito de Narciso, por exemplo, que é gostar tanto de si próprio que perde-se, que esquece-se o mundo e se coloca em risco, de tanto que o direcionamento é para dentro e não para fora. Então, se o Freud não gostasse de mitologia grega, ele não teria visto as coisas dessa forma, tá? Mas você vê que repete em Édipo, em Electra, né? Então você vai repetindo em vários conceitos psicanalíticos, né? A própria ideia de parricídio, que reproduz a ideia, né? De Zeus e seus irmãos lutando contra Cronos. Você vê que o contexto cultural, né, ele influencia o desenvolvimento das categorias diagnósticas, né? E a evolução, por exemplo, da psicanálise, ela reconhece isso, se orgulha disso, né? Então, a psicanálise usa muitas vezes o contexto histórico como confirmação da teoria psicanalítica. Freud escreve ainda Moisés e o monoteísmo, né? E etc. Por que eu estou falando isso? Porque a psiquiatria moderna faz o contrário da psicanálise. Ela tenta se dissociar do momento histórico para tentar dar uma impressão que, na verdade, é científica, tá? Mas é só uma impressão, porque a maioria das construções diagnósticas do DSM nada mais são do que refinamentos, né, ou então junções dos autores europeus. Kraepelin, por exemplo. Né? Então, Kraepelin ele traz para a gente a demência precoce, que é a esquizofrenia, e a psicose depressiva, que é o transtorno bipolar. Por que o Kraepelin pensava daquela forma? Porque ele estava inserido dentro da lógica do funcionamento alemão. A dualidade krepeliana nada mais é do que o pensamento alemão da época. Alzheimer, né, o médico Alzheimer, o psiquiatra Alzheimer, era aluno do Kraepelin. E o Kraepelin falou: chama isso de doença de Alzheimer. Né? Pouca gente sabe disso, mas você vê a influência da cultura na psiquiatria. Bom, então, pessoal, estou falando isso porque eu dei exemplos de outros estudos em psiquiatria que isso é mais claro. Agora, os transtornos alimentares também têm uma história muito rica. Eu diria que depois dos transtornos de humor, é o que tem a história mais rica e eu vou mostrar para vocês por que eu falo isso. E é muito interessante a gente entender os transtornos alimentares, porque a cultura, vários aspectos da vida cultural e religiosa estão misturadas com essa questão da patologia alimentar, né? Do distúrbio de relação com a alimentação. Bom, então, o que discutiremos hoje? Primeiro, origem histórica dos comportamentos alimentares extremos. Então, de onde que vem essa ideia de jejum? Para pensar. Pensa no registro mais antigo de jejum que você consegue pensar. Vem na minha cabeça, por exemplo, Jesus 40 dias no deserto em jejum. 40 dias em jejum. O que isso quer dizer, né? Se eu falasse para você, a Joana está 40 dias sem comer, você vai falar o que? Ela tem anorexia, ó, sabia? Mas percebe que a mulher com anorexia, ela está tentando se preservar de um contato com o mundo. Jesus também. Então, quando Jesus ficava de jejum, ele estava mais próximo de Deus, né, e da terra. Por isso que muitas culturas jejuam. Exemplo, você já viu um monge gordo? O monge é sempre magrinho, lutador, né, com conta os arrozinhos que come. Os mestres hindus, a mesma coisa.
Tem relatos que os caras ficam muito tempo sem comer, não vou nem arriscar falar, mas tem relatos assim, de muito tempo sem comer. Então, assim, você vê que jejum e religião andam juntos. Tá? Purgação, eu ouvi falar em purgatório, não é semelhante isso? Né? Passa pela purgatório, pela limpeza, né? Pela purgação, pela expiação. E compulsão alimentar, tem registro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Antonino Pio, o imperador romano. Sabe do que Antonino Pio morreu? Porque ele teve uma compulsão alimentar por queijo e ele comeu tanto queijo que ele morreu. Ele morreu de comer queijo. Olha isso. Por que isso está no registro histórico? Eu não vou entrar na plausibilidade biológica dele ter morrido ou não comendo queijo. Sei lá que raio de queijo era esse. Mas o fato é que se chamou a atenção das pessoas para a pessoa escrever isso, sobreviver por 2.000 anos quase, né? Então quer dizer que ele tinha uma compulsão que a pessoa achava ele estranho por queijo. Tá? Então, aqui são exemplos muito simples que eu consegui trazer para vocês. Outra coisa, gula. Gula não é um pecado. Né? Então, olha só, de novo, contexto histórico religioso, né? Tudo ali acontecendo. 2, construção diagnóstica dos anos alimentares. Então, a gente tem que entender aqui como que essas ideias religiosas esparsas, esses relatos históricos, eles foram se refinando até encontrar essa conformação que a gente vê. É claro que, pela nossa capacidade estatística, nossa capacidade científica, a gente consegue ter uma visão, eu diria, pouco moderadamente mais clara. Mas a gente ainda tem uma visão bem distorcida do que é um transtorno mental. A gente não tem uma capacidade cristalina de entender esses conceitos, mas a gente já está mais refinado. Mas, por exemplo, vamos pegar a psiquiatria de uma forma em geral. Existia a demonologia, né? Então, os padres católicos eles conheciam demônios. Então, os demônios eles tinham poderes específicos. Os demônios tinham pessoas que eles preferiam ali fazer a possessão. Tinha demônio que preferia criança e etc. Então, tem uma entidade externa que absorve, né? Que entra e invade alguma coisa. E essa pessoa que é invadida, ela precisa passar por um ritual de purificação, que ela é limpada daquela entidade maligna. Ou seja, a lógica da demonologia é a lógica do tratamento psiquiátrico. É o tratamento psiquiátrico dentro da ideia cristã. Ao invés de ter demônio, tem um transtorno mental, que ninguém sabe onde que vem de repente, que invade a pessoa e a pessoa tem que passar por um tratamento, né, para tirar aquilo. E aquilo sai. Simplesmente vai embora. De uma coisa imaterial. A palavra mente, se você for estudar, é uma palavra totalmente histórica. A palavra mente não é científica. Mente é equivalente à alma. Quando eu falo transtorno mental, eu falo transtorno da alma. Né? Então você vê, de novo, impregnado por uma visão histórica. Né? Ou seja, vem de alma por quê? Porque sai da Idade Média, entra na Idade Moderna, tem que ter um renomeamento ali, mas pode ser uma coisa muito radical. Então a gente vai herdando algumas coisas que vão ficando. Né? Melancolia, outro exemplo claro, melancolia vem lá de trás e todo mundo pega ali, cada cultura pega, muda um pouquinho uma coisa ou outra tal, mas mantém a ideia central. Né? Inclusive a gente vê como especificador dentro do episódio depressivo maior. Assim, não tem como a gente dissociar a psiquiatria do contexto histórico. Então, Rafael, por que a gente tem uma visão diferente da anorexia, entendeu? Diferente da demonologia, por exemplo, né? Porque a gente tira a ideia religiosa, a gente cria uma espécie de preconceito de que não se pode falar sobre coisas religiosas quando está falando de psiquiatria. Eu não estou falando preconceito de uma coisa negativa, estou usando o termo de antes da gente definir um conceito, a gente precisa de ter o preconceito que a gente não vai aceitar, por exemplo, determinadas ideias religiosas, que é o que acontece hoje. Hoje você não vai levantar a mão lá na discussão clínica e falar, olha, ele falou que foi possuído por um demônio, e eu acho que realmente me pareceu, eu vi o olho dele de uma forma que eu acho que pode ser mesmo. Vamos discutir essa hipótese? Ninguém vai querer discutir com você esse tipo de coisa. Vão te colocar lá junto lá na internação. Então, assim, dentro ali daquele contexto. Então, eu não estou dizendo se é bom, se é errado, etc., mas estou dizendo o seguinte, que foi essa limpeza da ideia religiosa que permitiu com que existisse esse refinamento.
né? Então, primeiro foi uma questão religiosa, e depois uma questão moral, que também veio muito desses aspectos religiosos que foram sendo limpados, né? Então, por exemplo, a compulsão alimentar era relacionada com gula, com pecado, era pecaminoso, a pessoa tinha um problema de caráter. Eles que ele era um glutão, né? Era uma ofensa. Eles entendiam aquilo como um ato volitivo, tá? Porque o contexto na época era aquilo. Ô, fulano, ó, que você não vai trabalhar ao invés de ficar aqui chorando? Na época, fazia sentido eles pensarem assim, porque eles entendiam que as pessoas tinham livre-arbítrio pleno, né? Hoje a gente tem uma ideia de livre-arbítrio muito mais relativizada, né? Por exemplo, dependendo do que acontece, a pessoa não é nem criminalizada. Antigamente, a pessoa, por exemplo, se uma fazenda pegasse fogo, o escravo era punido e não tinha nem que ter culpa, né? Assim, ó, mas pegou fogo ali, a gente quer punir alguém, vem você aqui mesmo. Então, assim, você vê que dissociava a ideia, era uma cultura muito diferente da nossa. Quando a gente começa a relativizar o livre-arbítrio, né? Nem tudo é culpa de fulano, por exemplo. Quando a gente começa a tirar ideias religiosas, tirar a ideia de pecado, né, da doença, então a gente começa a ver com uma clareza, uma pureza maior. É a implicação clínica da perspectiva histórica, né, pessoal? A questão é que a gente sempre, tudo sempre foi como é. A anorexia que você vê hoje, ela é idêntica à anorexia de antigamente. A mudança, que eles chamavam de outra coisa, né? Por exemplo, muitas vezes era confundido com tuberculose. Provavelmente uma mulher com anorexia, durante o início ali da medicina, ia ser confundida com tuberculose, porque a mulher emagrecendo, 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 eles entendiam, eles não tinham a palavra tuberculose, tá? Mas eles iam chamar de síndrome consumitiva e ia juntar tuberculose e a mulher com anorexia. Com o tempo foi refinando, tem um bacilo de Koch, ó, quem tá no bacilo de Koch vai chamar tuberculose. Aí o resto, o que que fica? Um tem câncer, caquexia, o outro tem anorexia, aí começa, caquexia, anorexia, né? Você vê que palavras ali que guardam até certa semelhança. Bom, então vamos lá, pessoal. Aula aqui bem bacana. Eu gosto muito desses temas e vamos adiante. Bom, vamos para as questões introdutórias. Três perguntinhas que vão abrir aqui a cabeça de vocês. Bom, comportamentos alimentares extremos são exclusivos da cultura contemporânea ou possuem precedentes históricos? Pessoal, olha só. A gente tem motivos suficientes para acreditar que a anorexia, por exemplo, assim como a bulimia, a compulsão alimentar, teve um aumento na modernidade, tá? Isso é claro, por exemplo, na casa da compulsão alimentar, as pessoas mal tinham que comer. Era muito difícil ver compulsão alimentar antigamente. E mesmo se o indivíduo tivesse compulsão alimentar, ele tinha nem como executar a doença. Então, parece que não existia, mas, por exemplo, Antonino Pio, né, comeu o que já até morrer. Então, existia alguma coisa parecida com compulsão alimentar. Agora, a cultura moderna parece que favorece. Tá? Parece que favorece, por exemplo, a anorexia, porque tem o culto ao corpo. Antes, praticamente todas as mulheres andavam extremamente cobertas, então não existia uma grande preocupação com o corpo, por exemplo. Né? Elas ficavam ali e mal se olhavam. Né? Elas não se sentiam, por exemplo, desejadas, observadas. É claro que sim, foi muita coisa. Hoje a gente tem uma cultura o quê? Que as pessoas se observam, elas valorizam muitos padrões culturais, valorizam muito a juventude. Olha só, antigamente, o que, que era melhor, ser jovem ou ser velho? Para pra pensar. Há um tempo atrás, dependendo da idade que você tinha, você não tinha nem direito civil. Você era do seu pai, dependendo da idade que você tinha. Era o pater familias romano, né? Quem era o chefe da família mandava em todo mundo. E acabou, ele era a única pessoa que tinha bens, por exemplo, era o pai na família. Até o filho ter uma idade, determinada idade, casar, é o pai. Então, assim, você vê que a gente muda, porque hoje a gente prefere o quê? Então, prefere ser jovem, né? Então, a cultura ela vai mudando. A própria aparência masculina, por exemplo, os homens buscam ser cada vez mais jovens, né? Antigamente eles buscavam parecer cada vez mais velhos. Então, isso vai mudando. São esses nuances que vão fazendo com que a gente perceba mais os transtornos mentais, ou que eles tenham ali gatilhos, digamos, gatilhos sociais, né? Dois, de que forma o contexto cultural, religioso, médico ou social molda a interpretação e expressão de comportamentos alimentares patológicos?
Pessoal, é o que eu falei para vocês. Se a pessoa mora no Tibete, é um monge, vão achar normal ele ter restrição alimentar, ele não comer carne, não comer nada, para comer só arrozinho com pano. Se ele mora na cidade, a gente acha muito estranho aquilo ali. Então perceba uma clara, né, moldagem da interpretação. Vai depender do contexto que a gente está ali olhando a pessoa. Por que a construção diagnóstica de transtornos como a anorexia demorou séculos para emergir? É o que eu já falei, né? Então isso volta ali, eu acabei que eu me antecipei. A questão religiosa, por exemplo, a questão moral, confundia muita gente, tá? Hoje a gente já não pensa da forma que a gente já pensou. Ninguém mais cogita que aquele é um demônio. Então, quando você tira essa explicação, a coisa vai ficando mais cristalina e pode evoluir, o que chama de transtorno alimentar. Bom, então vou falar para vocês sobre alguns comportamentos alimentares ali extremos na antiguidade, que chegou aqui até nós. Tem o Papiro de Ebers, que é um manuscrito médico do Egito, tá? Pessoal, a gente pode falar que a medicina avançada ali, né, avançada assim, a medicina formal começa ali no Egito, né? Então, os egípcios eles tinham ali muitas técnicas, né, e muitas descrições. A própria epilepsia, por exemplo, a trepanação, né, os egípcios eles tinham ali sacerdotes médicos, né? Então, os médicos eles eram fundidos com sacerdotes. Então, nesse manuscrito existe o vômito como um método de purificação corporal e tratamento de doença digestiva. Pensar, a pessoa tinha, sei lá, um empachamento, ou ela tinha uma semioclusão, né, uma suboclusão intestinal. A única coisa que dava para fazer é forçar a vomitar. Fazia sentido naquele contexto que eles tinham. Mas é claro que provavelmente pessoas que tinham comportamento purgativo, eles se viam como fazendo uma purificação corporal. Medicina grega antiga, Hipócrates. Hipócrates recomendava episódio periódico de purgação como forma de preservar o equilíbrio moral do corpo. Né? Então, a palavra humor, né? Entenda o humor como algo hoje semelhante a líquido. Olha que interessante também, né? Lembra, tipo, humor aquoso, por exemplo, né? Do olho. Então, se essas substâncias, né, se esses líquidos não tivessem ali bem hormônios, como a gente fala hoje, não tivessem bem equilibrados, a pessoa tinha um problema. E o que comer influía. Eles abriam a pessoa, elas viam, eles relacionavam fígado, comida, bile negra, né? Eles faziam essas relações. Tá? Então, aqui outro exemplo na cultura grega. Com a interpretação cultural, esses comportamentos não eram compreendidos como doenças, mas como prática médica, espiritual e moral. Controle do apetite como disciplina ética. Tá? Então, assim, quando Jesus vence o mundo, né, ele consegue vencer a tentação do demônio, ele vence em jejum. Então, é justamente essa ideia que permeia a humanidade. Bom, história conceitual. Pessoal, então, como eu já falei para vocês, houveram alterações importantes, né, de acordo com os períodos. Então, a gente tem ali na antiguidade, prática médica e espiritual de purificação, na Idade Média, manifestação religiosa, é a ideia de ascetismo cristão. Ali do século XVII ao XIX, primeiras descrições médicas e sistemáticas, e aqui no século XX que nós vivemos, a consolidação psicopatológica e a classificação diagnóstica. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, esse autor, que é o Bérios, né, que ele trabalha nessa ideia de história da psiquiatria, e ele fala o quê? Né? A história conceitual da psiquiatria que examina a evolução dos conceitos psicopatológicos é particularmente relevante para compreender os transtornos alimentares, tá? A opinião aqui do autor. Então, vamos primeiro fazer a relação entre jejum e anorexia. Pessoal, não estou falando isso aqui à toa, tá? A paciente com anorexia, quando ela come, ela se julga a maior das picadoras, tá? Não é à toa. Tá? Tudo está relacionado. Contexto religioso medieval. O jejum, então, é interpretado como purificação espiritual e domínio sobre o impulso corporal. Lembra? A maioria das religiões elas querem fazer o quê? Elas querem vencer a carne.
né? Eles querem vencer o mundo, querem ir para o além-mundo. Então, para eu ir para o além-mundo, eu não posso estar muito ligado a esse mundo. Então, o jejum faz parte disso. Tem o Rudolf Bell, ele fez uma análise de centenas de mulheres que praticavam jejum extremo na Europa medieval, sendo que esse é um padrão muito documentado em dezenas de santas canonizadas, né? Então, a anorexia sagrada, a mulher que fazia jejum, ela está mais próxima de Deus. Ela era promovida no trabalho porque conseguia fazer jejum. Relevância clínica atual, pessoal. Pacientes ainda podem justificar restrições alimentares com argumento religioso ou ideológico. Então, é claro que, por exemplo, a gente não está aqui querendo fazer um julgamento geral, tá? A gente quer falar de casos específicos. Eu tenho uma paciente minha no consultório que ela diz que é vegetariana, mas ela não é vegetariana. Na verdade, ela só tem anorexia. Ela tem mil justificativas para não comer carne. Quando você vai ver, você percebe o quê? Que a questão não é o animal, é ela. O animal morrer é uma das coisas que ela coloca ali dentro. Outro exemplo, a pessoa vive fazendo promessa de jejum, jejum disso, jejum daquilo, jejum de não sei o quê, né? Isso pode não ser anorexia, mas é uma coisa ali subliminar, tá? Às vezes também a pessoa justifica de forma ideológica. Então, a gente tem que conhecer a cultura da sociedade para a gente diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, o monge que está fazendo ali, que está não sei quanto tempo sem comer, assim, ele não é um anoréxico, né? Ele é um religioso. Vamos falar então desse caso da Catarina de Siena, que é um caso aí paradigmático, tá? Então, ela, ela teve a morte da irmã. Quando a irmã morreu, ela iniciou uma restrição progressiva da alimentação. Faz sentido com a nossa prática clínica, né? Os transtornos psiquiátricos, eles têm um gatilho. Ela alimenta-se apenas de pequenas quantidades de erva ou pão, manteve prática ascética intensa, apesar da preocupação de conselhos religiosos. Então, aqui a coisa era tão feia que até o pessoal falava: olha, fulana, já está demais, né? Deus já entendeu que você está fazendo jejum, já pagou a promessa, para com isso. Continuou. Aos 32 anos vem a óbito de desnutrição grave, tá? Então, realmente, se a gente não age a tempo, a gente não consegue oferecer um bom tratamento, a paciente ela vai vir a óbito. Então tem Santa Liduína, Santa Villeguefort, Santa Rosa de Lima. Tem um monte de caso documentado de mistura de anorexia com religião. Qual é a questão clínica aqui central? Esse comportamento anoréxico, ele pode estar em diferentes contextos e assumir diferentes significados simbólicos. Isso não quer dizer que ele perde a substância psicopatológica. Não é porque a pessoa te falou, não é porque ela tem um bom argumento para aquilo, que aquilo deixou de ser uma doença. Quando tem prejuízo funcional, quando tem risco à vida, é uma doença. Tá? Então, mas às vezes é só religião. Não, às vezes a religião, a distorção do pensamento gera um comportamento de inanição, né? Então, às vezes, o esquizofrênico ele acha que se comer vai ser envenenado, ele para de comer, ele não tem anorexia, ele tem esse esquizofrenia, doença do pensamento. Tá? A transtorno do pensamento gera aquele comportamento, por isso tem que avaliar cada caso ali com calma. Vamos falar sobre Richard Morton, tá? Que é o que traz ali a primeira descrição, que a gente pode chamar de médica, de clínica. Então existia a fitisiologia, tá? A fisitiologia, esse nome difícil, ela era dedicada a estudar os casos de emagrecimento, porque eles não tinham muitas formas de classificar as pessoas, é igual eu falei antes para vocês da tuberculose. Eles olhavam para a pessoa emagrecendo e para a pessoa engordando. Então eles pensavam, ah, não, então tem uma doença do emagrecimento e uma doença da gordura. Então eles diferenciavam as coisas sempre dessa forma, entendeu? De uma forma muito simplória. Desses pacientes com a doença de emagrecimento, que eles não conheciam a tuberculose, o câncer, etc., né? Só que existia coisas em comum entre isso, ele descreveu o caso associado à diminuição do apetite, amenorreia e hiperatividade. Veja bem, tuberculose, assim, claro que pode causar amenorreia, mas não é tão comum como a anorexia, né? E hiperatividade, tuberculose não fica hiperativo, pelo contrário, tá?
Então, o que que acontecia? Que raio de paciente com caquexia é esse, que é agitado, que tem muito pensamento neurótico, muito neuroticismo, eles viam que tinha uma coisa errada. Por isso que eles chamam de nervosa. Eles chamam de nervosa não é à toa, porque é uma anorexia que os nervos ali estão à flor da pele, né? Uma doença que o nervo está à flor da pele. Então, Morton destacou essa a aparente indiferença da paciente diante da gravidade da desnutrição. Olha como a noção ela é importante, porque quando a gente atende na clínica, né, no nosso dia a dia, o paciente com anorexia, a gente percebe uma coisa que é estranha, né, assim, que não faz sentido do nosso olhar não psiquiátrico, que a gente, infelizmente, ele está impregnado. A gente fala assim, oh, não faz sentido. Faz dentro da doença. Faz dentro da doença. Não faz sentido no conceito geral, mas dentro da doença faz sentido. Esse estranhamento que a gente tem às vezes com a anorexia, mas como é que essa menina não está vendo que ela vai morrer? É claro que ela vai morrer. Se ela vê uma outra pessoa magra daquele jeito, ela pode até, geralmente ela acha, ela não consegue perceber, mas ela pode até achar que aquilo ali é magreza no outro, mas não nela. Tá? Pra você ver como é estranho essa dissociação, porque essa dissociação ela tem raiz neurobiológica, né? Raiz lá na ínsula. Enfim, bom, então o que aconteceu foi que isso chamava a atenção deles. Lembra um pouco a labela indiferença, né? Que era aquelas pacientes histéricas graves, que chegavam com paralisias, as que não ficavam chocadas que eu não mexi o braço. Se você acorda de manhã seu braço que está mexendo, você entra em pânico, você vai ligar para todo mundo, né, apavorado. Ela olhava e falava, pois é, você mexeu o braço um tempo e tal. Então, assim, era estranho. Aqui o estranho era a indiferença da gravidade da desnutrição. Aí vem o trabalho de Luiz Victor Marcet, ali no século XIX, que ele relata casos de recusa alimentar associada à alteração psicológica, contribuindo para a progressiva medicalização desse fenômeno. Ou seja, medicalização, eu quero dizer não de dar um remédio, mas sim de ver como uma entidade médica. Então, olha só, começa uma separação, tá? Tudo isso sempre aconteceu. Como eu falei, a ressalva é que hoje em dia parece que acontece mais, realmente. Mas não dá para dizer que é novo. Acontece mais é diferente de é novo, né? O que é novo, por exemplo, é o HIV. O HIV, né, é uma coisa ali dessa parte da história. Não tem descrição antiga de HIV, né? Uma coisa nova, tá? É diferente da anorexia. A anorexia sempre existiu, tá, pessoal? Bom, então quando foi tirando a questão religiosa, foi ficando claro e as pessoas foram falando, poxa, se não é religioso é o quê? É um problema médico, né? Problema médico. A gente só não conseguiu encontrar qual é o problema. Vamos estudar. Aí vem Lazeg e Gu, não à toa um francês e um inglês, porque eu coloquei isso aqui por quê? Para mostrar para vocês que depende quem que manda no negócio. Quem dá o nome não é quem está certo, é quem manda. Quem manda mais? Quem nasceu no país que manda? Então, quando a Grécia era uma potência, o nome ficou das coisas gregas, porque a Grécia dominou o Egito. Alexandre conquistou o Egito. O Egito foi grego até praticamente depois que Alexandre dominou, virou uma dinastia grega. Não sei se vocês sabem. Cleópatra, ela era grega, ela não era egípcia. Ela nasceu no Egito, mas ela era de etnia grega. Eles falavam grego, eles eram gregos, né? Depois veio Roma, conquistou e etc. Mas enfim, eu quero falar é que quem manda no negócio é quem dá quem deixa o registro histórico. Então, por que que aqui é França e Inglaterra? É porque eles estavam certos? Pode ser que no Brasil alguém tenha até descrito e se perdeu, por exemplo. Mas o fato é que a França e a Inglaterra mandavam, né? Então eles viviam se matando, né? Eram as grandes potências ali da época. Então eles disputavam a liderança europeia. E isso se reproduzia até mesmo dentro da medicina. Então, quem que descreveu a anorexia como entidade clínica? Lazeg ou Gu? Se você vai na França, vão falar que é Lazeg. Se você vai na Inglaterra, vão falar que é o Gu. É igual Santos Dumont. Santos Dumont descobriu o avião. Foi o homem que inventou o avião. Isso é lógico. Tá? Mas a maioria dos pais vão falar que foi os irmãos Wright, que tinha uma catapulta, né? Mas quem descobriu foi Santos Dumont, era um gênio, cara. Santos Dumont não teve lançador no negócio, né? Agora tinha um motor totalmente sofisticado, uma coisa genial, o Santos Dumont, né? Como é que os caras vêm me falar de irmão Wright, entendeu? Irmão Wright é nada, nem existe isso. Mas os caras que mandam, né?
É igual o DSM, a gente segue o DSM porque o DSM é dos Estados Unidos. Se o DSM fosse da Rússia, você não ia nem saber que isso existe. Tá? Então, quem manda é quem domina. Então, aqui se reproduz. Lazeg, na França, enfatizou a origem psicológica da doença, destacou o papel da dinâmica familiar na manutenção dos sintomas. A gente vai discutir isso, né? A gente vai discutir isso com muita profundidade ao longo dos nossos estudos, que é o papel da família. A família, ela pode gerar problema, pode agravar e pode manter. A verdade é que não dá para a família ser indiferente. Ou ajuda ou atrapalha. Não existe família neutra. Você tem que estar atento a isso. E aí ele traz uma perspectiva predominantemente psicológica e relacional. Já o Gu, na Inglaterra, ele descreve consequência física da inanição prolongada de forma detalhada e introduz o termo anorexia nervosa, nervoso de orgânico, né, de nervo. Então, por isso que não é anorexia mental, por exemplo. Então, ele traz esse termo, ele conecta com um substrato físico. Tá? Você vê que na França ainda fica um substrato psicológico, um substrato mental. O inglês vai para o substrato físico, porque a Inglaterra é empirismo, né? É o ápice do empirismo da época. Então, os ingleses têm uma visão muito mais empírica que os franceses. Então, pessoal, aqui a gente tem uma descrição predominantemente somática e clínica. Quem descobriu a anorexia? Na verdade, a anorexia foi vista pelos dois em ângulos diferentes. Tá? Eles são complementares. Mas essas potências eles vão se matar porque eles sempre se mataram, eles vão continuar se matando até o fim dos tempos, etc. Aí a gente aprende aqui, deixa eles se matarem de lá, tá? Então, a nossa ideia aqui não é que se foi um ou se foi outro. Na verdade, eles viram de formas ali diferentes e complementares. Nenhum dos dois descobriu de uma forma total, né? Bom, aí tem Charcot e Janet, e aí vem a psicopatologia da anorexia. O que o Charcot traz para a gente? Destaca o medo intenso de engordar como elemento central da psicopatologia da anorexia. Denomina ideia fixa de obesidade. Olha só isso aqui. Pessoal, lembra daquela ideia que a anorexia ela tem elementos de toque? Você já reparou isso no consultório? Eu não estou dizendo que é toque, tá? Pode ser que tenha toque também. Mas tem elementos que lembram toque, porque é uma doença obsessiva. Tem distorção do pensamento. Não quer dizer que por ter uma obsessão é toque, mas tem ali uma ideia intrusiva que invade a pessoa e que é difícil ela resistir. A diferença aqui é que é egossintônico, tá? Então diferencia-se da obsessão do ponto de vista do toque, né? Porque no toque a gente tem algo que não é sintoma. Na anorexia a gente tem um sintonismo muito grande. Então, a pessoa ela tem uma ideia irresistível, né? Uma obsessão irresistível quanto à restrição da alimentação. E aí vem Pierre Janet, casos de anorexia mental, sugerindo um comportamento alimentar refletia conflitos psicológicos profundos e dificuldade ali na maturidade emocional. E as interpretações do século XX, que muitas vezes relacionavam a anorexia com histeria, esquizofrenia ou os transtornos obsessivos, que é o que eu falei agora, porque tem elementos disso. Porque olha só, depende muito da forma que você olha. Tem paciente com anorexia e comorbidade com transtorno bipolar, ela vai parecer muito psicótica. Na verdade, ela é psicótica, mas vai parecer que ela tem uma doença psicótica mesmo, tá? Você vai se confundir às vezes. E cuidado, transtorno bipolar mais anorexia é rolo, é complicado, tá? Então, assim, a anorexia, veja bem, a ideia é tão fora da realidade muitas vezes que se questiona se aquilo não é uma psicose, né? Então, muitas relacionadas com a esquizofrenia. A histeria foi o conceito ali que mais vigorou, provavelmente, né? Que se encaixou ali por mais tempo. Mas a gente percebe o quê? Apesar de haver semelhanças da personalidade, né? Do que chama de transtorno neurológico de sintomas funcionais e da anorexia, são transtornos diferentes. Por quê, Rafael? Porque o curso é diferente. A sintomatologia, como a gente vê hoje, como a psicopatologia refinada, é diferente. Tá?
Assim, vamos guardando esses conceitos, porque tudo vai fundamentar o que eu ensino aí para vocês. Vamos falar então sobre a Hildebrandt, tá? A Hild, ela tem uma contribuição fundamental, a gente pode falar que ela inaugura a anorexia dentro da modernidade, essa autora. Primeiro que ela, assim, ela tem uma formação médica, né? Ela tem uma ideia muito sedimentada de como analisar um transtorno mental. Então ela já está purificada das ideias morais, das ideias religiosas, né? Então ela já vem ali, ela não tem aquela visão ali tão assim, tão ali, digamos, psicológica, psicodinâmica da coisa, né? Então ela já começa a trazer uma visão diferente. Ela consegue realmente fazer uma construção diagnóstica que a gente consiga operacionalizar sem a terapia psicanalítica. O problema da psicanálise, né, que aí a gente tem que ser justo aqui em tudo, né, o que o DSM funciona bem, assim, em relação à psicanálise, a vantagem, digamos assim, é que você não tem que entender toda a teoria psicanalítica para entender o DSM. Você não tem que ter uma visão muito elaborada da neurociência, uma visão brilhante da psicanálise, para você entender a construção diagnóstica. Ela é simples. Se é real ou não, cara, assim, ninguém sabe, tá? Até que ponto essas coisas são reais como entidades, tá? De novo, uma coisa é a operação do DSM, é operacionalizar o negócio, outra coisa é se ele reflete ou não a realidade, né? Por exemplo, olha o exemplo que eu vou te dar. O exemplo que eu vou te dar. A física aristotélica, por exemplo, né? A explicação aristotélica, ela fazia sentido. E ela era operacionalizada. Você jogava uma pedra no chão, a pedra volta para a Terra. A ideia aristotélica é as coisas voltam para onde elas vieram. Então, a coisa não é a gravidade que joga para baixo. É, é, é que ela está voltando para onde ela estava. É assim que a física aristotélica pensava. Perceba que o fato da física aristotélica estar errada, né, não quer dizer que a pedra vai flutuar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa é a operacionalidade. Então, eu consigo dizer que aquilo vai cair. Entendeu? Outra coisa é porque aquilo acontece. São coisas diferentes. Não é porque a gente está errado porque acontece que a coisa não vai cair. Então, a psiquiatria ela funciona em muitos pontos sobre a operação, sobre o que acontece, sobre as descrições corretas de pessoas como a Hilde. Ou Hilde, sei lá, deve ser uma coisa assim. Mas o que, que ela traz? Você vê que ela traz o quê? Uma visão médica, mas ela fala ali da perturbação subjacente do céu. Tá? Então, o que, que ela propõe? Distorção da imagem corporal, percepção distorcida do próprio peso e forma, dificuldade em reconhecer sinais internos de fome e saciedade, alexitimia funcional e sentimento persistente de ineficácia pessoal e ausência de autonomia genuína. Pessoal, olha só, é claro que a gente não usa isso aqui para diagnosticar ninguém, né? Isso aqui não é o critério formal. É igual usar de Blauler, por exemplo. Mas faz sentido. Você consegue enxergar a construção moderna de anorexia dentro desse conceito, tá? A própria alexitimia, né, que é um termo que a gente não usa muito, que é simplesmente a dificuldade que essa paciente tem de reconhecer os próprios sentimentos, né? Bom, então, a autora ela fala o seguinte: a preocupação com o peso é o vocabulário da perturbação, não a perturbação em si. Brilhante, né? A verdade é que a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, pessoal, elas são embalagens. São embalagens. É a embalagem da genética, né? A genética e a epigenética. O ambiente influi na epigenética. É assim que entra o erro da informação molecular. Então, é, a verdade é que a compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia nervosa, elas compartilham genética em comum. É muito mais superficial a diferença do que parece. Prova clínica é que você vê paciente com anorexia fazendo purgação, você vê paciente que tem anorexia, fica uns anos bem, depois tem bulimia, ou então a mulher tem bulimia, agora manteve anorexia na infância, ou então já teve bulimia, agora tem compulsão alimentar. Então parece que tem uma migração também entre próprias familiares, tá? Não estou dizendo que elas são iguais, tá? Elas são diferentes. Mas estou dizendo que elas compartilham em algum momento fatores de risco em comum. Não é à toa que é mais comum
As três é mais comum em mulher, apesar da anorexia ser muito mais comum em mulher, né? Então, a gente tem a anorexia que é muito mais comum em mulher, porque tem relação muito hormonal. Depois vem a bulimia e depois a compulsão. Então, quanto mais pureza genética, provavelmente a anorexia tem uma pureza genética maior, né? Mais vai ter uma entidade orgânica ali relacionada e fatores de risco mais específicos, tá? Então, por muito tempo, inclusive, acreditou-se que a anorexia era algo exclusivo da mulher. A gente sabe que não. Inclusive, tem cada vez mais homem com anorexia, viu? Provavelmente vocês vão começar a ver mais homens do que. Não, não mais, mas assim, vocês vão ver mais. Vocês estão começando agora na psiquiatria, vocês veem mais homens com anorexia do que eu via quando eu comecei a atender lá atrás. E os meus professores, eles já viam praticamente quase sempre como, assim, sempre como mulher praticamente, entendeu? Então, assim, a gente está tendo o quê? Cada vez mais homens. Fazendo um resumão, né, disso aqui, descrição clínica. GUL e Lasego. GUL em algo mais somático, algo mais corpo, algo mais médico. Laseg é algo mais psicológico. O que eles reconhecem juntos? Recusa alimentar, medo de engordar e a consequência física. 2. Expansão psicopatológica, vem com Charcot. Charcot brilhante, foi professor do Freud, o Charcot, tá? Foi professor do Freud. Traz a incorporação da dimensão psicológica, a ideia fixa, os conflitos emocionais, a imaturidade afetiva da paciente. Vem a contribuição da Branck, um tríade clínica, distorção da imagem corporal, alexitimia e sentimento de ineficácia pessoal. E hoje, DSM-CID, critério diagnóstico formalizado no DSM-5-TR, inclusive remove a menorreia como critério obrigatório, ampliando o reconhecimento clínico ali da doença. Bom, então vamos falar agora da bulimia nervosa, tá? Bulimia nervosa. Então, a gente tem, na Antiguidade Clássica, relatos históricos de banquetes na Roma antiga, nos quais participantes induziam vômito para continuar se alimentando. Ou seja, era uma purgação como prática cultural. Tá? Então, existia, sei lá, o famoso bacanal, né? Baco, deus romano do vinho. Então, a ideia ali era se exceder até o talo, de todas as formas, né? Então, comer o máximo que der, sair tendo relação com todo mundo, se embriagar, era o máximo que a pessoa conseguisse, era o bacanal. Então, assim, para a pessoa conseguir comer muito, ela comia, né? Enchia a pança, ela induzia o vômito, voltava a comer, induzia o vômito, voltava a comer. Era uma prática cultural aí da época, tá? Ah, Rafael, isso é muito estranho, como é que faz isso? É o que eu falo para vocês, o Natal não é muito diferente, né? Assim, claro que não tem um bacanal, essa a questão é alimentar, né? Então no Natal todo mundo vai lá e é comida para tudo que é lado. Se, sim, todo mundo leva um prato que daria para alimentar todo mundo, mas todo mundo leva um prato. Medicina grega, vômito periódico recomendado por Hipócrates, né? A gente já discutiu isso e a ausência de medicalização. Então, esses comportamentos eles permaneceram sem categorização psicopatológica até o século XX. Estou falando de medicalização, de medicalizar o conceito, não de dar um remédio, né? De medicar. Tá? Bom, então a gente tem o Gerald Russell, em 1979, um psiquiatra britânico, e ele descreve a bulimia nervosa como entidade clínica independente, até 1979, né? Em 1979. Então, até então, não era uma entidade clínica independente. O que ele identifica? Comportamento recorrente de ingestão compulsiva de alimentos seguido de comportamento compensatório. Esses comportamentos compensatórios podem ser vômito autoinduzido, laxante ou a própria restrição, né, prolongada. Então, Russell ele denominou o quadro como variante ominosa da anorexia nervosa. Então, aqui você vê que o próprio Russell, que descreve a bulimia nervosa, ele reconhece algum grau ali de sobreposição, porque a gente tem a anorexia purgativa, a anorexia restritiva e a purgativa. Dado epidemiológico relevante. Apenas 20 a 30% dos pacientes com bulimia apresentam história prévia de anorexia nervosa, indicando que os dois não representam simplesmente estágio da mesma doença. Ou seja, tem um compartilhamento? Tem.
Mas não é assim. Estágio 1, anorexia, estágio 2, bulimia, estágio 3, compulsão alimentar, né? São entidades distintas, mas dentro da ideia de espectro e contínuo, elas têm relações muito maiores do que a palavra dá. Porque quando você fala, você tem a impressão que bulimia é uma coisa, anorexia, porque a gente nomeia coisas, tipo assim, gato, cachorro. A nossa mente ela não é feita para entender esses transtornos, isso é muito complicado. Então a verdade é que aqui é sempre um animal meio mestiço, né? Meio que um gato que late. Muitas vezes é o gato que mia, mas de vez em quando esse gato dá um latido. Então, a gente vai predominantemente, né, tentando classificar, a gente não vai procurar uma pureza total, mas também a gente não vai falar que são o mesmo estágio de doenças vistas em momentos diferentes. Como, por exemplo, transtorno bipolar. Transtorno bipolar, a mania e a depressão fazem parte da mesma doença, tá? Do mesmo componente. Não são duas doenças, é uma. O paciente tem depressão, faz mania. Não tem depressão mais transtorno bipolar. Ele tem. Não tem transtorno depressivo maior, mais transtorno bipolar. Ele tem o quê? Transtorno, transtorno bipolar tipo 1. Ele fez mania. Bom, vocês entenderam. Vamos para frente. Vamos nessa, que aqui a gente tem que terminar logo essa aula. Já está longo já. Vamos firme, não dorme não. Vamos nessa. Bom, característica clínica diferencial. Bulimia versus anorexia. Eu vou aqui já ensinando para vocês, tá, esses conceitos. Aqui é uma aula realmente introdutória, tá? É por isso que eu quis mostrar como os conceitos evoluem. Eu acho que vai ficar muito mais claro entender as coisas agora. Vamos diferenciar anorexia e bulimia, que é a nossa missão aqui no número 1. Diferenciar bulimia e anorexia é a nossa missão número 1 aqui. Então, padrão alimentar. Qual o que predomina? Padrão, 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 padrão. Não exclusivamente, padrão. Padrão alimentar, anorexia, restrição persistente. Bulimia, ciclo, compulsão, purgação. Peso corporal, significativamente baixo na anorexia. Então, a anorexia tem que ter perda de peso. Para diagnosticar a primeira vez, tem que ter perda de peso. Se não tem perda de peso, não é anorexia. Tá? Claro que pode ser uma coisa subliminar, uma coisa está começando, aí tem que pensar com calma, até porque o IMC não é uma coisa tão boa assim, né? Mas, enfim, você vai procurar peso significativamente baixo nesse paciente, tá? Quase sempre ele vai ter o peso baixo. Muito cuidado. É o que eu falo para vocês, porque às vezes a pessoa, tô com depressão há 13 dias, né? Tive alucinação, tentei me matar, mas só tem 13 dias. Às vezes a gente tenta, né? Até induzir inconscientemente a pessoa a falar que é 14, né? A pessoa ela bate e diz, não, não, eu tenho certeza que é 13. Vai ter depressão mesmo, não vai ser por isso. Então, assim, a gente não pode, é claro que a gente vai procurar o critério, né? Mas a gente vai pensar assim, poxa, se essa mulher aqui, que está 13 dias com tristeza, bolia, anedonia, alucinação, ideação suicida, nunca teve nada antes, o que será que essa mulher tem, né? Eu fico sem opções, né? Então, a opção da depressão fora dos 14 dias, ela é mais plausível do que qualquer outra coisa que eu consiga arrumar ali, tá? Então, já trata, já trata. Fica esperando o amanhã chegar. Não, agora deu, ó, agora deu 14 dias. Senhora, espera aí, não, não, ó, não traz ela aqui não, Paulo. Deixa a dona Joana aí, solta e surtando na rua, porque ainda não deu 14 dias, mas daqui 10 horas a gente toma providência, que aí vai ser o problema. Mas tem que ter bom senso, tá? A gente opera o manual, não é o manual que opera a gente, tá bom? O manual não opera você, você opera o manual. Peso, aí o peso corporal na bulimia, geralmente normal ou elevado. Rafael, por que normal e por que às vezes é normal, por que às vezes é elevado? O aluno tem a dúvida, uma dúvida bem persistente, bem pertinente, né? Então, assim, veja bem, ela é uma pessoa que come muito e purga pouco, né, e vomita pouco. Vamos imaginar que ela vomita depois que ela come. Se ela vomita pouco e come muito, isso quer dizer o quê? Que a balança está um pouco desequilibrada, ou seja, ela tem bulimia, mas ela não tem purgação suficiente para perder tanto peso e ficar normal. Se ela tem peso normal é porque ela purga muito. É por isso que vai depender se é normal ou elevado de acordo com a capacidade purgativa da paciente, assim como a capacidade de compulsão, como é que está esse padrão, tá bom? Egossintonicidade.
Na anorexia existe uma sintonia muito grande com o ego. Isso é o que sedimenta uma alta resistência ao tratamento, tá? Eu falei para vocês, quem tem, por exemplo, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, assim como muitas formas ali, de compulsão, né? Ela não percebe que ela está doente. Porque aquilo ali meio que funde com o próprio funcionamento do indivíduo. Mas quando ele já cronificou ali. Então é muito difícil realmente a gente conscientizar a pessoa com palavras. Por isso que não adianta ficar reproduzindo o que o pai e a mãe falam, tipo assim, come não sei o quê, não sei aonde, porque o pai e a mãe já cansou de fazer isso, não deu certo. Na bulimia tem uma maior ego-distonia e vergonha. Então a paciente bulímica, ela vai ser mais aderente ao tratamento, tá? Ela vai ter vergonha, mas aí que tá, cuidado, a relação terapêutica com as duas é difícil. Tanto a anorexia como a bulimia, a relação terapêutica é difícil. Na anorexia, porque é frustrante. Faz um combinado, o combinado é seguido, continua perdendo peso, tem que chamar clínico, etc. Você não sabe o eletro tão bem, tem que chamar um cardio, é toda uma coisa. Se for criança, ainda tem que ter pediatra no meio, é delicado. E na bulimia? Na bulimia não tem esses problemas, tanto problema clínico, apesar do risco de convulsão, né? Não tem tanto problema clínico como na anorexia, né? Claro que mata menos, mas aí vem outro problema. Começa a ter comorbidade com uso de droga, começa a ter comorbidade com depressão, com borderline. Anorexia também tem comorbidade com depressão, tá? Mas enfim, eu só dando um exemplo aqui da bulimia. Então a bulimia começa com essas comorbidades, tem muitos problemas. Tá? E a relação terapêutica acaba ficando fragilizada porque a pessoa tem muitos traços borderline, que é comum na bulimia, ou então é alcoólatra, né? Então tudo aqui é difícil. Mortalidade é maior, complicação clínica mais suicídio. Na bulimia, já tinha adiantado para vocês, é menor, mas tem risco ali de complicação eletrolítica. Não é zerado o risco. Tem um risco, tá? Porque, claro, a pessoa ela vomita, ela perde eletrólito, né? Ela desbalança, né? Porque ela muda o pH, tem a questão eletrolítica, que a gente vai explicar depois para vocês. Superposição. 20 a 30% evoluem para a bulimia e 20 a 30% tem história prévia de anorexia ali na bulimia nervosa. Bom, vamos falar agora do transtorno de compulsão alimentar. Bom, a gente tem a primeira descrição ali em 1959 pelo psiquiatra Albert Stunkard, que ele identifica ali episódios recorrentes de digestão excessiva com perda de sensação de perda de controle. Bom, vamos com calma, tá? Para a gente diferenciar tudo bonitinho aqui, passar a régua. O que tem na anorexia? Restrição alimentar. Esse é o principal que você vai ver, que vai chegar primeiro, que percebe-se que a pessoa está emagrecendo porque não come. E como é que é a personalidade dessa pessoa? A personalidade mais obsessiva. Ela tem altos graus de neuroticismo. Ela tem um funcionamento que, do ponto de vista psicanalítico, eles falariam que é histeria. Diversos conflitos, muitas vezes, de cunho sexual também, sintomas obsessivos e ali por diante. E na bulimia? Bulimia nervosa. Você não tem restrição. Você tem compulsão, você tem o contrário. Você tem o excesso. Mas você tem o excesso com purgação. Essa é a bulimia nervosa. Qual a comodidade da bulimia? O controle está tá piorado. O controle não está funcionando bem. Ela tem a falta de controle na alimentação. Ela tem um funcionamento borderline, muitas vezes funcionamento impulsivo. Veja bem, a anorexia, a mulher com anorexia, ela é mais rígida, ela é mais expansiva, ela é mais impulsiva, ela é mais rígida. E a bulimia? A bulímica, geralmente, ela é mais irritada, ela é mais expansiva, ela é mais, muitas vezes, projetiva, tá? Então, ela tem ali um funcionamento que não é nem, assim, a gente pode falar que na anorexia, né, em linguagem psicanalítica, seria algo mais histérico, né? Algo até que parece mais maduro, né? Enquanto muitas vezes a bulimia grave, ela tem aspectos ali de funcionamento borderline, realmente é muito complexo, você tem que estar pronto para manejar essas pacientes. Inclusive, qual é a comorbidade? É dependência química, tá? Muitas vezes com álcool. Bom, então, e na compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar eu tenho o quê?
a compulsão, obviamente, com a falta de controle. Ponto. É só isso mesmo, tá? Então percebe que herda sim alguma coisa da bulimia, só não herda o quê? A purgação. Décadas de indefinição nosológica. Durante décadas, esses episódios foram considerados apenas um sintoma dentro da bulimia nervosa, sem reconhecimento como entidade diagnóstico independente. Ou seja, era tratado como uma subbulimia, ou então a bulimia sem empolgação. O DSM-5 ele traz ali o reconhecimento formal, ele oficializa como transtorno de compulsão alimentar periódica, como categoria diagnóstica específica ali e independente. Vamos agora, né, falar da neurobiologia dos avanços terapêuticos ali do TCAP, né? Compulsão alimentar periódica. Pessoal, felizmente a gente entende, parece que a gente entende mais a compulsão alimentar. Então a gente tem aí tratamentos mais eficazes, aqui você vai aprender com a gente tem tratamentos ali que funcionam melhor. A anorexia é triste. É triste. A gente tem um tratamento muito pobre, é difícil a anorexia. Tá? Tratar a anorexia é complexo. A gente vai ensinar vocês na hora certa, é complicado. Tratar a bulimia, assim, é difícil também. Mas depende muito da comorbidade. Se não for tanta comorbidade grave, assim, é mais fácil tratar. Não é tão difícil. Até porque você consegue quantificar mais. A TCC parece que funciona melhor porque a paciente ela coopera mais. Ela tem, apesar dela ter esse funcionamento mais borderline muitas vezes, mais primitivo, como ela sofre, né, ela tem sintomas ali que levam ela a procurar o tratamento e se engajar mais, muitas vezes consegue melhorar ela. E assim, e dentro dela, ela tem vergonha do excesso de alimentação, ela quer melhorar. A questão é que a anorexia ela quer melhorar, mas ela não consegue se engajar no tratamento. Ela tem um insight muito mais prejudicado que a paciente com bulimia. Bom, então esse TCAP ele tem forte associação com obesidade, depressão e impulsividade. Inclusive, por muito tempo, muitos autores pensam ainda como uma espécie de vício alimentar. Tem estudos da neurobiologia que identificam alteração em circuito de recompensa que são semelhantes aos observados em dependências químicas e comportamentais. E o padrão de compulsão alimentar sem purgação distingue clinicamente da bulimia. O bom é que aqui, claro que você vai ter os problemas, né, das comorbidades do ganho de peso, que a gente vai discutir também, tá? Porque esse paciente ele vai desenvolver obesidade. Agora, pelo menos a questão eletrolítica ali mais urgente, a gente consegue dar um desconto, né? Porque a anorexia é terrível. A anorexia, ou você é um bom clínico, ou você tem um bom clínico ali do teu lado. Um ou outro. Bulimia, assim, vamos dizer, dá para tentar levar, né? Porque nós somos médicos mesmo, dá para levar dependendo da situação. Né? Agora, aqui a gente realmente, claro, se já tem diabetes desenvolvida, é outra discussão. Né? Agora, a priori, aqui no TCAP, a gente consegue manejar com risco ali clínico, pelo menos daquelas coisas mais emergentes, tipo de eletrolítico e etc., a gente consegue ter um manejo melhor, tá? Bom, em 2015, o FDA ele aprova a lisdexanfetamina como o primeiro medicamento específico para o tratamento da compulsão alimentar moderada grave. E aí a gente tem o reconhecimento formal de uma entidade ali que por décadas é tratada como mero sintoma. Então, assim, a gente consegue melhorar muitas vezes o paciente com compulsão alimentar utilizando ali a lisdexanfetamina. Claro que tem outros tratamentos, mas é que eu falo de um tratamento que é formalmente reconhecido. Na anorexia, a gente não tem nada que você fale assim, não, tem um protocolo, faça isso, né? A gente tem a nossa experiência, a gente tenta fluoxetina, né? Muitas vezes é o que tem de evidência, mas nem sempre é um tratamento tão eficaz como na compulsão alimentar. Bom, então vamos falar um pouco dessa evolução histórica. A gente tem a primeira descrição ali em 59. Nos anos 80 é reconhecido como sintoma na bulimia. Em 94 torna-se uma categoria de pesquisa. Em 2013, 2015 vem o diagnóstico, sendo que o FDA reconhece uma medicação, então solidifica. A gente tem um tratamento específico para aquilo, solidifica a categoria diagnóstica, né? Bom, vamos falar então sobre alguns fatores multidimensionais na compreensão desses transtornos, tá, pessoal? E fazer também uma associação entre a ideia biopsicossocial, que a gente tem que pensar aqui. Então, vamos pensar em 4 componentes, tá?
Fatores biológicos genética, a questão da neurobiologia da recompensa. Eu vou cobrar muito de vocês a ideia neurobiológica aqui. Você tem que entender como as coisas funcionam, entendeu? Até para você entender o tratamento e quando os tratamentos avançarem, você conseguir acompanhar. Você não sabe a neurobiologia, quando o tratamento avança, você não consegue entender o que está acontecendo. É igual a turma que dava Aldol por dar, quando chega de psicótico atípico, não consegue nem entender como é que funciona, porque já não entendia como o Aldol funcionava mesmo e vira uma bagunça. Então você tem que ter uma base neurobiológica forte. Aqui eu vou sempre estar cobrando de vocês isso. Eu quero que vocês se dediquem no estudo da neurobiologia, por mais que seja complexo aqui de trabalho. Eu tenho que conhecer, porque se não entender a neurobiologia, vai ser difícil ajudar essas pessoas aqui, tá bom? Bom, e regulação do apetite, também a gente vai discutir isso com vocês. Presente em todas as culturas e períodos históricos, fatores psicológicos, também perturbação do self. Né? Aqui entra uma questão psicanalítica também que a gente vai estudar com vocês aqui o que é self, vou explicar com calma. Então, assim, aqui, assim, o estudo aqui é complicado, né? Porque você tem que entender muita coisa para fazer isso aqui funcionar. Você não consegue levar na moral, sem ter uma habilidade diversificada. Se você não entende não é que você tem que fazer psicoterapia. Eu falo porque eu sou psicoterapeuta. Agora, assim, se você não entende o modelo de mente da psicoterapia, você não tem chance de tratar essas coisas aqui. Não adianta. Não vai adiantar, não vai dar certo. Você não vai conseguir manejar a relação terapêutica difícil. Você não vai conseguir manejar a contratransferência. Você vai ter problemas muito sérios, tá? Eu não estou usando a psicoterapia psicanalítica, né? Porque eu estou falando aqui de self. Mas assim, na TCC, também é importante, a questão não é nem tanto se é psicanalítico ou TCC, a questão é ter um modelo de mente estruturado para saber como reagir. Dissociações e dinâmicas de autonomia, identificado progressivamente desde da Brant, e fatores familiares, tá? A dinâmica de controle familiar, a fronteira dissolvida. Você vai ver que essas famílias, meio que eles vivem tudo misturado, né? Eles funcionam muitas vezes até como um só. Padrão de comunicação emocional muito primitivo são reconhecidos desde Laseg. É que as famílias são problemáticas ali há muito tempo, né? Não é uma coisa também da modernidade. Fatores socioculturais, ideias religiosas medievais, né? Culto ao corpo contemporâneo, que é o que a gente tem, pressão estética. A questão de ter foto. Quando não tinha foto, você tinha uma percepção de envelhecimento muito menor. Agora que você tem foto em todos os lugares, você consegue se ver envelhecer de 3 em 3 meses. Né? Então, assim, é complicado, é complicado. Muita coisa é complicada. Pressão estética, o significado cultural molda a expressão do sintoma. Olha só essa questão da pressão estética, como funciona aqui na modernidade, como é complicado. Vamos pensar como as pessoas se conheciam há 50 anos atrás. Elas se conheciam apresentada por amigos, no baile, na igreja, sei lá, na faculdade, enfim. Então, não era só a aparência, entendeu? Não era só a aparência. A pessoa não estava numa vitrine exposta. O que acontece hoje é que as pessoas se conhecem pelo Tinder, né? Tinder. Tinder. Então tem o Tinder, e aí a pessoa vai lá e ela mostra a cara dela para, sei lá, a menina mostra a cara para 1.000 homens. Os homens vão meio que escolhendo ela e ele escolhe um cara. E escolhe com base em que exatamente? Aparência física, né? Tanto é que eu acho que o que manda ele é uma foto, tá? É, Enfim, eu não sei, porque eu sou casado há muito tempo, tá, pessoal? Então, nunca tive Tinder e quando eu me casei não existia essas coisas. É uma coisa boa, eu nem sou tão velho, olha lá. É porque eu já estou já com muitos anos de casado, eu acho que é muito tempo. Há muito tempo de casado. Tive uma ligação aqui, vamos tocar. Bom, então eu sei lá como é que funciona, mas eu imagino que funciona aí desse jeito aí que eu estou falando. Perfil clínico em expansão. Então, historicamente descrito como mulher branca, educada, inserida na cultura ocidental, vai se ampliando. Agora envolve homens, diferentes etnias, faixa etária, tem a questão financeira também, não é doença de rico, tá? Como muita gente pensa. Sobreposição entre anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar é regra. Esses pacientes, eles muitas vezes têm variações muito
Às vezes tem alguns pacientes que apresentam padrões que você não consegue nem definir onde é que está exatamente, tá? A gente vai discutir isso depois. O clínico raramente encontra quadros puros isolados, não só entre eles, como também a gente não encontra pureza entre outras categorias diagnósticas. Esses pacientes eles têm TAG, tem fobia específica, tem tudo que vocês puderem imaginar entre aqui, tá bom? Então, assim, realmente é muito complicado. Você tem que ser um bom. Por isso também a gente vai discutir a gente pega também forte aqui, em várias doenças psiquiátricas, você fica bom. E se você entender só duas, três doenças, você vai ter dificuldade, porque quase sempre o paciente tem a queda e mais alguma outra coisa. Então, os sintomas alimentares são expressões de um padrão mais amplo de regulação do afeto, entenda isso. A questão aqui não é a comida, pessoal, a questão aqui é a relação afetiva com a comida, porque comida é coisa afetiva. Ó, sexta-feira, hoje é quinta, mas enfim, vamos imaginar que hoje fosse sexta, né, aqui comigo. Então, sexta-feira a gente foi lá, trabalhou, o patrão curtiu a gente, mandou a gente trabalhar um monte de coisa. O que a gente vai fazer quando o patrão vai descansar, some, libera a gente? O que a gente vai fazer? E sair uma hora mais cedo e vamos pro happy hour, vamos beber e vamos comer. Hoje é meu aniversário, eu vou chamar meus amigos para quê? Para ir na pizzaria ou para fazer jejum comigo, todo mundo junto? Então, a comida é uma coisa afetiva, né? Não deixa de ser, tá? Então, vocês têm que entender que a questão é a regulação afetiva do paciente, não exatamente a comida. A perspectiva histórica reforça que compreendê-los como sintoma isolado é um erro clínico fundamental. É o contexto, tudo aqui é uma questão de contexto, é uma doença que vaza, você entende? Que vai, toda doença mental meio que vaza e vai pegando tudo da pessoa, né? Todos os aspectos da vida dela. Mas aqui é mais ainda, porque afeta até coisa clínica, afeta praticamente tudo. Então, você não pode olhar de uma forma circunscrita o transtorno alimentar. Então, esses transtornos alimentares, eles emergem na intersecção entre vulnerabilidade psíquica individual, pressão cultural e as dinâmicas ali familiares do paciente. Qual é o risco seu? Se você fica procurando padrão puro de doença, você vai ter o subdiagnóstico, tá? Você vai ter você vai gerando um subdiagnóstico que não é real. A pessoa está doente, mas você procura tanta pureza no sintoma que você cria uma barreira para o sintoma, para diagnosticar. Contexto cultural e expressão sintomática, significado histórico do jejum, trazendo como aqui um resumo. Antiguidade, histórico equilíbrio moral, higiene corporal, Idade Média, virtude espiritual, ascese religiosa. Século XIX, doença nervosa e fraqueza moral. Século XX, psicopatologia e transtorno do self. Século XXI, transtorno multidimensional com base neurobiológica. É aqui que a gente está. É por isso que vocês têm que entender neuroanatomia, neurofisiologia, funcionamento das vias. Por quê? Porque é uma doença com base neurobiológica. Você não entende neurobiologia, você não entende a doença. Aí você vai ter que, né, juntar lá com a turma lá da Idade Média para descobrir uma explicação religiosa. Porque a gente tem que ter uma explicação para aquilo. Se não é neurobiologia, é o quê? Então você tem que entender a neurobiologia. Explicação clínica. Significado atribuído ao comportamento alimentar pelo paciente carrega marca cultural, familiar, subjetiva, que precisa ser compreendida, atrapalha muito o tratamento, às vezes, a forma que o paciente entende o próprio sintoma dele. A avaliação diagnóstica, então, considera contexto cultural e religioso. A linguagem do sofrimento ele varia. Pessoal, substância psicopatologia, psicopatológica, como demonstra a história, tá? Ela é transepocal, ou seja, ela passa de época em época, ela não consegue ficar presa num momento, porque na verdade é só a forma que ela se expressa que vai se baseando na sociedade, ela não é criada pela sociedade, ela carrega elementos, ela representa. Então, o que que ensina, né? Por que eu estou trazendo essa questão histórica para vocês? Primeiro, transculturalidade. Comportamento alimentar extremo atravessa cultura, época, sociedade, Oriente, Ocidente, passado, futuro. Complexidade diagnóstica. Medicalização progressiva revela que os quadros não se explicam por causa única. Eu não consigo criar um marcador biológico, um lugar que está a anorexia, também não tem uma explicação psicológica, não tem uma social. Eu tenho que uma combinação de explicações que gera algo talvez mais próximo da realidade. Por fim, humildade clínica, tá, pessoal? Muito cuidado, tá?
Não seja arrogante. Vou falar para vocês, no futuro as pessoas vão olhar esse negócio de biopsicossocial e vão falar assim, isso aí é só uma conversa para eles acharem que sabem o que estão falando, porque no fato eles não sabem. É a pura verdade, né? Porque nós não sabemos nem o que é biopsicossocial, né? Então a gente sai muitas vezes de uma ideia assim, então não é orgânico, não é psicodinâmico, então é biopsicossocial, também não é social. Então é os três juntos, né? Então, mas você vê que também me explica muita coisa, né? Infelizmente me explica muita coisa, mas é o que temos, tá? A gente fica mais confortável com essa explicação do que com nenhuma. Síntese histórica: anorexia nervosa, mortum, gula, azegue, inanição, medo de engordar, perturbação do céu. Reconhecimento diagnóstico formal, DSM-3, critério revisado, ali no DSM-5-TR. Bulimia nervosa, Russell, ciclo de compulsão-purgação, distinção clínica da anorexia, DSM-3, começa a distinção, é a compulsão alimentar, Stunkard, 59, reconhecido ali no DSM-5, que é a compulsão sem purgação, associação com obsessividade, impulsividade, o que caracteriza aqui é a dificuldade de parar de comer. Tá? Por isso que é compulsão. Compulsão é justamente essa palavra compulsão, ela reflete um comportamento que a gente não consegue parar. A ideia de obsessão é um pensamento que invade a mente, tá? Então, obsessão é um pensamento, compulsão é um comportamento. Só para esclarecer isso para vocês. Linha do tempo, marco histórico, né? Então, Papiro de Ebers, a gente falou de Catarina Siena lá, que é o caso da anorexia sagrada medieval, Richard Morton com a primeira descrição ali em 1689, Laseg-Gu com anorexia nervosa como entidade clínica, ali em 73, a Brut, né, que é a nossa, talvez a principal autora, conseguiu sintetizar e dar ali um formato médico, mas sem perder a questão social e psicológica, o Russell da bulimia nervosa, e por fim, o DSM-5 ele reconhece o TCAP como diagnóstico independente. Aqui é um resumão da nossa. Bom, então, o que a história nos ensina? Vamos terminar nossa aula. Transculturalidade e universalidade, então atravessa todas as culturas, todos os lugares e todo o tempo. É uma construção progressiva, então ela vai, cada tempo que passa, ela vai mudando e vai refinando. Por que eu estou falando isso? Porque o que vocês estão vendo hoje também vai ser refinado, também vai ser aprimorado. E por fim, a perspectiva integrativa ali como imperativo clínico. Você não vai conseguir enxergar isso de um jeito só. É por isso que a tua função é tão importante assim, aqui, porque você consegue entender a questão neurobiológica, a questão clínica e neurobiológica, você consegue da questão psicológica, você consegue entender a questão social. Você tem que ter meio que três olhos para conseguir enxergar cada uma delas, sendo que elas não são excludentes. Você não tem que escolher e falar, não, então é isso que eu acredito, então é isso mesmo. Não. Isso não é time de futebol, você não tem que torcer para um só. Procure o componente social, o componente biológico, o componente psicológico. Postura clínica é humildade epistemológica, ou seja, a humildade do nosso conhecimento, que não é perfeito, tá? Nós não sabemos exatamente como tudo isso aqui funciona, a anorexia então é mais complicada ainda. Sensibilidade cultural com o paciente, perspectiva integrativa do conhecimento e reconhecimento da singularidade ali de cada um. Cada tratamento de anorexia é único, cada compulsão alimentar é única. Não fique tentando replicar a estratégia. Nunca faça com que o paciente se enquadre no tratamento. Ele tem que se adequar à relação terapêutica. Você não tem que pegar e enfiar dentro do tratamento. Não, você vai adaptar o tratamento para ele, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Aqui por ouvir aqui minha aula. Fico muito feliz pelo empenho de vocês. Vamos construir um trabalho incrível. Aqui na Psico a gente tem trabalhado muito. Aqui tem meu telefone, se quiser ir falar comigo, tirar uma dúvida, sei lá. Você pode falar comigo aqui, ó. Sou o coordenador Rafael, coordenador geral aqui da Psique, você pode falar comigo. Tem nosso prontuário, tem o telefone comercial, suporte a aluno. Tem aqui, se quiser deixar pergunta aqui na página, também pode deixar, depois aí eu vou respondendo. Vocês têm nossos outros programas aí para você aí se desenvolver mais. Tipo, neuropsiquiatria é interessante, né? Várias semelhanças, né, com essa neurobiologia que a gente está estudando. Se tu quer tratar anorexia em criança, tem psiquiatria da infância. Se você quiser aprender a prescrever, não tem psicofarmacologia. Então, aqui para estudar com a gente, você consegue estudar com a gente muito tempo, se quiser, viu? Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Vamos para a nossa próxima aula. E muito estudo, tá? Vamos junto. Um abraço.